E aí, Rodrigo, beleza? Tudo bem, Paiva? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ai, coisa boa. É um prazer, uma satisfação enorme tê-lo aqui na live. Muito Isso, obrigado por ter aceitado o convite. é Fico muito isso. lisonjeado aí, viu? E eu é que agradeço a oportunidade de estar apresentando nossas ideias aí para os nossos amigos, né, Pedro? Ah, com certeza. A gente tem ideias novas, Isso, ideias para tentar fazer BH nova, né? isso, com E, certeza. e essas ideias, elas têm que vingar, né? Você, Pessoas boas, no seu gabarito, e altamente treinadas. Eu estou vendo aqui seu currículo é enorme, né? Então, eu tenho certeza aí, você como pré-candidato, tenho certeza que representará muito bem a cidade, se Deus quiser, né? com certeza. E você como postulante, está última etapa, né, Pedro? Não, já foi aprovada a última Já foi etapa. aprovado? Ah, então beleza. Já, Então já eu sou. participei, obrigado. Eu participei daquele primeiro processo seletivo, que Ah, foi no tá bom. finalzinho do ano. Eu já Isso. fui aprovado. Agora estou esperando aí a assembleia, né? Tu vai ter uma assembleia do Partido Municipal, acho, do Diretório Municipal. É, na verdade, é a convenção, né? Convenção, isso. Isso. Estou A convenção em esperando julho, porque em julho. tem essa previsão legal de ter um período que elas podem acontecer, né? Mas está parecendo que vão adiar as eleições, né? Que início de dezembro, né? Parece É, que vai ser início de dezembro. Vamos é ver. 15 de novembro ou 6 de dezembro. Vamos ver o Entendi. que vai dar. Eu acho que é capaz de adiar sim. Eu só acho, e isso eu realmente acredito, que para o ano que vem ela não vai Ah, não, passar. não Né? pode, não pode, não pode. A eleição tem que ser esse ano, tem que tomar posse dia primeiro, quer dizer, Com para certeza. nós vamos ter que fazer mágica e fazer uma transição de, Sim. de 20 dias. Não, na verdade, se tiver o segundo turno, é dia 20, né? Então, Vai a ficar muito em transição cima. muito em cima, 10 É, dias. Eu acho que o melhor exatamente. É, é 15 de novembro. é. Eu também acho, vamos ver o que vai ser, principalmente agora a situação da live não, que é um dos temas da live, que é a situação da reabertura. Né? Vamos E, ver como é que a cidade vai reagir a essa reabertura, porque isso é um grande termômetro, né? É a reação das pessoas. Eu acho que claro, isso vai contar muito para essa situação de ter ou não a eleição e o que vai ser, né? Em termos de futuro da cidade, como é que vão ser as coisas, né? com certeza, nós vamos ter que. Mas eu estou muito otimista, quer dizer, com Minas Gerais e Belo Horizonte, né, a gente vai ver se a gente fez a coisa certa, né? Agora, o resto do Brasil, infelizmente, nós estamos numa situação complexa, porque já estamos ainda em segundo lugar, né? Sim, Aí realmente é complexo, né? Com o país com pessoas mais contaminadas, né? exatamente. E alguns estados realmente estão passando muita dificuldade, né? Rodrigo, já são 8 horas. Teve um Isso, pedido aqui para a gente se apresentar. claro. Vamos começar ou quer esperar mais? Porque, na verdade, a gente entrou, a gente está só batendo um papo aqui, né, antes de nos apresentar. Podemos nos apresentar e começar a live ou quer esperar mais uns 5 minutinhos? Não, acho que podemos. Podemos começar. Podemos. Então vamos lá. Inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação. Primeiro sua, eu vou ler o seu currículo, depois eu vou fazer uma breve apresentação minha. Não Ok. tem como fazer breve da sua, não. Né? A sua é Não, um não. pouco extensa, mas vamos lá. Rodrigo Antônio de Paiva, formação acadêmica, Massachusetts Institute of Technology. É mestre em engenharia civil e mestre em engenharia mecânica. Também na Universidade Federal de Minas Gerais, engenheiro civil, formou em dezembro de 1986. Especialista em estruturas, experiência profissional, Prodenge, diretor-presidente, né, a partir de janeiro de 2019. Presidente CEO da Paiva Piovesan, é isso mesmo? Isso, PVZão, correto. Isso. Professor da pós-graduação em MBA da PUC, pesquisador assistente da UFMG, de janeiro a agosto de 88, engenheiro civil na Engevix, engenharia de 1987 a 88, fez alguns estágios, e tem outras atividades. Sociedade Mineira de Engenheiros, é membro, né?
É filiado do Partido Novo desde 2017, foi candidato ao senador por Minas Gerais em 2018, teve quase 1.400.000 votos, é muita gente, parabéns, viu? Muito bem, obrigado. E agora é aprovado no processo seletivo para candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nessas eleições. Isso. MIT Clube do Brasil, filiado do PSDB, CREA, conselheiro e vice-presidente, não sabia não. Meu pai é engenheiro, arquiteto, e naquela época, né, formava-se para ambos, né, era engenheiro e arquiteto, então ele era do CREA, ele contribuía com o CREA, e agora é CAL, não é isso? Agora já houve essa diferenciação, CAL. Isso, Conselho de Arquitetura. Isso, exatamente. Tem algumas premiações, líder empresarial do Gazeta Mercantil, prêmio Sebrae de Excelência Empresarial, enfim, medalha de prata, Edward L. Horton, Fellowship Award. Enfim, muito bem, parabéns, artigos publicados. Então, parabéns, viu, Rodrigo? Espero aí que você faça aí, como pré-candidato a prefeito, se você tem um currículo realmente está gabaritado para o cargo, viu? Isso, obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação minha. Meu nome é Rodrigo Bedran e eu sou advogado e professor, mestre em Direito, tenho especialização em processo, Direito, Trabalho e Tributário, sou membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados e também sou membro do Tribunal de Ética do OAB. Eu acompanho a terceira turma atualmente. Excelente. E estamos aí, agora eu fui aprovado na terceira etapa do Partido Novo para lançar candidatura aí a vereador, então, portanto, agora eu sou pré-candidato a vereador pelo Partido Novo. E vamos ver, né? A gente está movimentando, estamos estudando sempre, né? Eu falo isso para os alunos, eu sou um eterno estudante. A Alexa Gomes acabou de entrar aqui, minha aluna. Prazer, Alexa, muito bom estar aqui. Grande Fernando Magalhães, colega amigo meu, muitos outros colegas que entraram. Então, enfim, sejam todos muito bem-vindos, tá? E vamos lá. A live de hoje, o tema é o futuro das cidades pós-Covid-19. Doutor Conrado, meu membro, grande amigo também, é um prazer, tá? Vamos voltar. Futuro das cidades pós-Covid-19. Eu vou só brevemente falar sobre os casos atualizados. Brasil, hoje nós temos 377.780 casos de Covid e 23.622 óbitos. Em Minas Gerais são 7.516 casos e 234 óbitos. Por fim, BH tem 1.534 casos e 43 óbitos, né? Então, assim, BH possui 43 óbitos, frente ao Brasil, tem 23.000 óbitos. Então, assim, graças a Deus, né, não é muito, e a gente está muito preocupado com essa situação, apesar de tudo, né? Estamos fazendo a nossa parte, confiando aí nos agentes de saúde para tentar minorar os impactos. Continuando um breve histórico, agora em relação à nossa cidade. No dia 16 de março, foi o primeiro caso em BH, 16 de março. E no dia 18 de março foi decretado o fechamento do comércio. Já no dia 20 de março foi feita a declaração de transmissão comunitária. E no dia 30 de março foi o primeiro óbito. E logo após, 9 de abril, foi feito o decreto municipal determinando o fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais. Então fica a pergunta aí, Rodrigo, eu já falei demais, né? Agora estou doido para te ouvir. E a prefeitura, isso, o que fazer de melhor, na sua opinião, em relação a essa situação? Tá. Obrigado, Rodrigo, eu agradeço muito o convite, né? O Novo é um partido realmente diferenciado, nós estamos aqui lutando por princípios e valores, isso é muito importante. Então, tanto eu como o Rodrigo passamos por um processo seletivo, é um processo vigoroso, né? Hoje nós somos testados e avaliados para realmente oferecer ao cidadão aqui de Belo Horizonte a oportunidade de escolher alguém que vá representá-lo com qualidade, dedicação, seriedade. Isso é muito importante, tá? Então fica já o meu convite para que todos vocês possam conhecer em mais detalhes o Novo, os nossos princípios e valores, que eu vou acabar falando um pouquinho deles ao longo dessa nossa conversa, né?
Realmente, Rodrigo, a gente está vivendo um momento assim, gravíssimo, né, da sociedade, da humanidade, na verdade. Essa pandemia não afetou somente Belo Horizonte, nem Minas Gerais, mas afetou nem o Brasil, né? Afetou o mundo todo. Então, tem sido arrasador em vários países, alguns com mais intensidade, outras com menos. E é uma doença nova, né, para que ela seja realmente possa ser combatida de modo eficaz. Há necessidade de uma vacina. Nós sabemos que a vacina mais rápida que foi criada no mundo levou 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Ou seja, não é uma coisa que se vai resolver de imediato. Então, eu fico muito... na verdade, houve uma comoção mundial, né? Esse medo da morte, né, que cada um de nós sentiu muito próximo, fez com que coisas inimagináveis acontecessem, né? E esse é o lado bom, vamos dizer assim, da pandemia, que eu gostaria de falar também, porque a gente tem sempre um aprendizado, né? Mas nós vimos que o sucesso para controle e combate da pandemia foi quem agiu rápido, né? E no Brasil, eu não tenho dúvida de que Minas Gerais e Belo Horizonte fizeram a coisa certa e por isso que nós estamos colhendo esses resultados que você acabou de citar, né? Apesar do Brasil já estar como o segundo país com mais contaminados, Belo Horizonte e Minas Gerais vivem uma situação de relativa tranquilidade, né? Tanto que nos permitiu a reabertura de alguns serviços e comércio aqui em Belo Horizonte no início dessa semana, na verdade, ontem. E fica a recomendação mesmo, na verdade, de a gente ter muito cuidado, que isso tem que ser muito bem monitorado pelos governos, né? Daí a importância do governo e daí por que nós queremos ser governo. Porque a gente quer fazer a coisa certa. A gente tem visto aí muitos prefeitos, governadores, né, querendo usar a pandemia como plataforma política, o que é uma vergonha, né? Agora é a hora de nós nos darmos a mão, nos ajudarmos, né? Eu acho assim, prefeito e governador que quer aparecer na pandemia, ele vai ter que ser combatido, porque não é isso que se espera do governante. O governante nessa hora de pandemia, na hora de crise grávida, né, de saúde, ele deve procurar ajudar e colaborar com a sociedade, né, em vários aspectos. Eu vou dar alguns exemplos do governo federal, do governo estadual, a prefeitura, mais ou menos aqui de Belo Horizonte, mas o certo, na verdade, foi o fechamento, né? Mas com essa ameaça da morte, Rodrigo, aconteceram coisas incríveis no Brasil. Quando que se podia imaginar que haveria redução de salário proporcional à redução da carga horária? Isso aconteceu. Se isso tivesse sido feito antes, milhões de empregos já teriam sido salvos no Brasil, né? Milhões de empregos têm sido salvos hoje. É uma ideia fantástica, né, feita pelo nosso ministro, Paulo Guedes, que ele só não é mais novo porque não tem como definir, né? Ele é um liberal, né? Nós somos liberais, nós acreditamos que o governo está aqui para cuidar de educação, saúde e segurança, nós acreditamos que a iniciativa privada deve florescer e os governos devem criar essa infraestrutura, né? Criar uma sociedade, né? Dar educação para que a gente tenha uma mão de obra qualificada, competitiva, para que as empresas floresçam. Porque, Rodrigo, é preciso lembrar que imposto não nasce. Imposto não, você não tira do banco. Imposto é fruto da tributação da renda. Quem gera riqueza são as empresas, é o cidadão e o trabalhador. Então, o trabalho é que gera renda e que gera riqueza. Então, é isso que o Novo quer preservar. Esses são os partidos liberais que querem deixar o Estado concentrado em educação, saúde e segurança. E só devagando aqui um pouquinho, me perguntaram, mas agora o liberalismo não funciona mais, porque os governos têm que ser fortes. Nada disso. O governo liberal é um governo forte, né? Um governo que vai atuar na necessidade, mas não é um governo assistencialista, como foram os governos passados, né? O Bolsa Família, por exemplo, o governo do PT mediu, eu tenho 3 milhões, eu tenho 5 milhões, eu tenho 10 milhões. Isso mostra o fracasso da política, porque o sucesso do Bolsa Família
é quantas pessoas saem do Bolsa Família. Né? Sim. Se não tem nenhuma pessoa precisando do Bolsa Família, fantástico. As pessoas têm renda, né? E o que nós queremos é ensinar a pescar para que a pessoa, o indivíduo, tenha trabalho digno, que ela tenha trabalho e que ela possa prosperar. Então, voltando à pandemia, essas revoluções aconteceram. Né? O teletrabalho. Nós, empresários, e eu fui empresário da iniciativa privada, hoje eu sou presidente de uma estatal, né, de uma empresa pública, nós nunca avançamos no teletrabalho por temor da justiça do trabalho. O Brasil é um dos poucos países que tem essa justiça apartada, né? Que é outro absurdo. Foi feita uma reforma que já ajudou bastante, mas a gente precisa evoluir muito nesse campo ainda, né? De ter uma relação mais fácil e mais proveitosa. Então, o teletrabalho na Prodenge hoje já tem 1.100 funcionários, a empresa funciona muito melhor do que o trabalho presencial. Então, a gente pensa assim, olha, a Alemanha é super produtiva, né? O trabalhador alemão é o mais produtivo do mundo. Claro que é. Eu tenho amigos que moram lá, brasileiros, que há 20 anos estão no regime de teletrabalho. Eles não perdem 1h30, 2 horas em deslocamento para o trabalho. Então, a telemedicina, a teleeducação, aí não vou, depois a gente pode citar um pouquinho mais disso, mas vamos voltar para essa pandemia. Então, o governo federal tomou medidas, sim, para ajudar. Nessa hora você tem que ajudar o trabalhador que vai perder, quer dizer, quem era motorista do Uber perdeu, ele não pode sair. Então, essas pessoas, né, e nós descobrimos mais de 35 milhões que o governo nem sabia da existência dessas pessoas. São os trabalhadores autônomos, olha que coisa incrível. Eles não tinham CPF, né, nem podiam, e nunca pediram ajuda para o governo. Eles estavam trabalhando, são trabalhadores. Olha que coisa incrível. Nós temos 35 milhões de brasileiros que estavam aí dando duro, trabalhando, sem querer mamar nas tetas do governo, entendeu? Porque tem partido que quer isso, né? Usar o governo para dar benefícios e conseguir votos. Não é assim que a coisa funciona. O Brasil não vai progredir. Gente, o Brasil tem andado para trás. Olha, você citou, eu fiz mestrado em MIT nos Estados Unidos, tem colegas da China, da Coreia. Hoje o PIB per capita da China já é maior do que o do Brasil. Coreia é um sucesso. Singapura é um país que exporta mais que o Brasil. Como é que pode uma coisa dessa, né? Então, o Brasil ficou para trás. Nós estamos andando para trás. Nós nos omitimos. Então, eu até me reconheço, nós, pessoas de bem, durante muito tempo, nós nos omitimos. Né? Política com os meus pais, quando eu falei, ô papai, eu vou ser candidato a vereador, meu filho não entra nisso, política é jogo sujo. E, na verdade, era mesmo, entendeu? Muito sujo, ainda é. Você vê que nós temos presidente preso da cadeia, não está porque provisoriamente, mas daqui a pouco ele volta, governadores ainda temos da cadeia, é tudo muito vergonhoso, Rodrigo. Então, nós precisamos de pessoas que vão para a política para mostrar seriedade, trabalho, né, correção. Então, o governo federal fez essas ajudas, eram necessárias, adiou impostos, deu esse auxílio para as pessoas que eram trabalhadores, que não tinham outras fontes de renda, permitiu que as empresas pudessem fazer essa redução de carga horária proporcional ao salário. O governo do Estado também acho que fez a sua parte. O governo de Minas, eu faço parte do governo de Minas, eu estou da Prodenge, empresa de TI do Estado. Eu coloquei a minha equipe para regime de teletrabalho em 2 dias. Nós colocamos a equipe, o governo como um todo, em 1 semana, todo o governo passou a trabalhar remotamente. Né? A Prodenge apoiou a telesaúde, né? Que é a consulta pelo celular dispositivo. A Prodenge ajudou na implementação dos sistemas de teleaulas. Então, a TI agora vai ser fundamental para auxiliar as empresas e os indivíduos do Estado. Rodrigo, parece que você está me ouvindo? Estou ouvindo, bem. Estou ouvindo. Ótimo. Não, porque a sua imagem agora voltou. Então, o governo do Estado fez tudo que estava ao alcance dele, porque, como vocês bem sabem, nós recebemos um Estado falido, né? O governo anterior totalmente irresponsável,
né? Eu vou dar um exemplo da Prodenge, tá? Que tá mais próximo de mim. Eu recebi uma empresa com uma dívida de 39 milhões de reais de curto prazo, 1.600 funcionários, as pessoas totalmente desmotivadas, muitos cargos politizados. Primeiro dia na empresa, eu demiti 8 assessores do presidente, que eram pessoas externas, economizei 2 milhões ano, que foi o prejuízo da empresa no ano anterior. No final das contas, ano passado, a Prodenge economizou da ordem de 70 milhões ano para uma empresa que fatura 290 milhões. Ou seja, é uma vergonha. Eles estavam jogando o dinheiro do cidadão, né, do mineiro, fora. Isso é um absurdo. Então, a empresa não dava lucro há 6 anos, ela deu lucro, eu distribuí lucro para os funcionários, fizemos um programa de bonificação, quer dizer, transformamos a empresa numa empresa saudável que possa auxiliar o cidadão mineiro até o melhor serviço. A Prefeitura de Belo Horizonte ela agiu corretamente no aspecto de fechamento, né? Mas nós achamos que houve muita truculência, falta de diálogo, e por isso que a gente precisa de um gestor mais... aquilo que nós falamos no início, né? É a hora de nós darmos a mão. Não é a hora de ficar criando picuinha e, né? Não, fulano faz A, eu tenho que fazer B. Não, eu quero fazer aquilo, ele não quer deixar. Então, não é a hora disso. Nós estamos tendo uma pandemia, uma tragédia de efeitos globais. Então, é preciso de muita seriedade, competência, para que a gente possa alcançar sucesso. Sim. Só passando rapidamente sobre a situação da saúde, para a gente entrar na questão da economia. Hoje, a expectativa naquele gráfico do Covid é o seguinte: se todo mundo infectar junto, né, vão faltar leite. Então, vamos achatar a curva. Ô, Rodrigo, a sua ligação tá falhando muito, eu não estou te ouvindo. Tá falhando? Tá. Voltou? Voltou? Não, ainda tá me ouvindo falhando agora? muito. Tá falhando? Então, peraí, deixa eu colocar. Vê se ficou melhor agora. Eu tirei do Wi-Fi aqui. Sim, agora melhorou muito. Então, ótimo, muito. excelente. Tá, excelente. Então, vamos lá. Dando muita falha. Tá. Ótimo. Então, vamos lá. Na questão, no quesito saúde, a ideia era exatamente achatar a curva do Covid para que o sistema de saúde conseguisse abarcar todos que precisassem, né? E parece que isso está sendo feito com muito louvor. Então, a saúde realmente é um caso que a gente tem que ter muita atenção, e o principal termômetro, ao que tudo indica, é a quantidade de leitos. E me parece que os leitos, principalmente públicos, do SUS, estão ainda com uma capacidade boa de novos casos, né? Então, assim, em termos de saúde, isso nos dá uma tranquilidade. E, a partir dessa tranquilidade, a gente pode falar, sim, em economia, né? Porque a economia, sim, ela é matriz, e a gente vive num país capitalista, e a gente precisa de sobreviver, né? Não adianta não pegar o Covid e também matar a empresa, né? Como se diz, né? Matar o CNPJ. Então, fica primeiro uma reflexão. As empresas, elas realmente produzem muito emprego, elas criam elas criam rendas, criam empregos, né? São as principais molas propulsoras da economia. Então, a pergunta: o que fazer neste momento? O que o prefeito poderia fazer, né? Ou o que você poderia fazer para conseguir dar um gás, dar uma injeção de ânimo nas empresas, né, financeira, claro que é financeira, para passar esse período, porque foram 2 meses sem trabalho ou de teletrabalho. Então a produtividade cai, né? Então, assim, fica essa pergunta: o que você, né, sugere que poderia ser feito em termos de empresa? Tá, Rodrigo, isso é importante, na verdade. Como eu disse, né, agora é a hora de nós darmos as mãos, né? Nós não queremos um governo paternalista, né, mas nós queremos um governo que seja efetivo. Nessas horas de crise, claro, o governo tem que atuar.
E eu achei, por exemplo, uma crítica que eu faço atual mandatário seria o seguinte: em plena crise, né, em 11 de maio agora, venceu a taxa de fiscalização, localização e funcionamento, né? Que não é barato. Então, olha que Exatamente. incrível, né? Então, nós estávamos impedidos de estar localizados em algum lugar, de funcionar. Sim, Então, isso é absurdo. Então, o time foi totalmente... Quer dizer, eu acho que a prefeitura poderia, sim, adiar essas taxas. E aí eu vou aproveitar e fazer qual que é a nossa principal ideia para a prefeitura de Belo Horizonte, né? Nós queremos Belo Horizonte uma cidade digital. sim, BH vai ser a cidade mais digital do país, quiçá do mundo. Essa é a nossa proposta para Belo Horizonte. E uma cidade amiga do empreendedor. Belo Horizonte não é amiga do empreendedor. Belo Horizonte tem, além dessa taxa, tem milhões de outras taxas, que a cada hora o empresário abre a empresa, de repente, né, ele acha que está tranquilo, aparece uma taxa nova para pagar. Então, nós temos que simplificar. Ainda é lento o processo de abertura de empresas. Quando eu abri a minha empresa lá em 1990, eu gastei 9 meses para emitir a primeira nota fiscal. Foi um parto verdadeiro, entendeu? 9 meses. Quer dizer, hoje isso já melhorou muito, né? sim. Mas ainda assim, nós precisamos ter em Belo Horizonte uma empresa que possa ser aberta de um dia para o outro, né? Então, nós vamos ser amigos do empreendedorismo. A prefeitura não vai ser um empecilho para que a atividade econômica seja exercida. Claro que nós vamos preservar, tem atividades que exigem questões de segurança, de meio ambiente, mas todas as atividades vão poder ser exercidas com a prefeitura dando a mão para o empreendedor, ressalvados as questões de segurança, de saúde. Vou dar outro exemplo. A cidade amiga da internet, né? Até postei ontem no meu Facebook, depois eu recomendo que vocês visualizem até os dados completos dessa pesquisa. Em 100 cidades do Brasil, BH está na posição 97. Né? E eu quero, como cidade digital, eu quero ter 5G. Eu gostaria de ser a primeira cidade com 5G do Brasil. Isso faz a diferença. Com 5G, eu vou poder ter veículo autônomo. Eu vou poder ter um ônibus, né, um ônibus autônomo. Posso até criar um circuito, né, exclusivo para esse veículo trafegar. Isso é qualidade de vida, isso é inovação. Essa questão de veículos autônomos está muito mais próximo do que a gente imagina. E outra coisa, Rodrigo, mobilidade. A pandemia resolveu o problema de mobilidade de Belo Horizonte, São Paulo, do mundo inteiro. Não precisa mais construir viaduto nem ponte. Por quê? Foi permitido o teletrabalho, teleconsulta. Então, essas coisas elas têm que vir para ficar. É claro, nós temos diversas profissões que não podem ser exercidas que não de forma presencial. E essas têm que retomar mesmo. Então, minha visão, a prefeitura deveria conversar mais, ter mais diálogo, menos covas, né? Mandou construir 3 mil covas aí. Isso é uma vergonha, né? Sim. E ser mais transparente, menos, vamos dizer assim, ditatorial. Por que eu digo isso? Porque criou-se, né, a prefeitura, uma multa, né, para você não usar máscara, mas não poderia ter feito isso. Você tem que passar uma iniciativa do legislativo. Então, se fosse o prefeito, eu teria sido mais respeitoso, né? Mais conversa, mais diálogo. Nós sabemos que é uma hora em que todos vão ter que se sacrificar. Eu teria posto, por exemplo, a empresa de processamento de dados da prefeitura, que tem igual temos a Prudente no Estado, nós temos a Prodabel. Eu poria a Prodabel para disponibilizar sites de e-commerce gratuitos para todas as empresas de Belo Horizonte, entendeu? Algo desse tipo, né? Eu faria um convênio com uma empresa que forneça tal sistema, implementar, quer dizer, é a hora de dar a mão, de procurar soluções inovadoras, né? Então, muitas das empresas foram, né? Eu tenho amigos que têm restaurantes, da noite para o dia obrigados a fechar, como é que eles fazem? Começaram a trabalhar com delivery, né? Para, pelo menos, preservar alguns empregos. Teve empresas que não tiveram condições de funcionar, né? Então elas perderam todo o faturamento. Então, uma empresa que fatura zero, gente, ela não tem como pagar o salário.
né? Isso é óbvio. Então, aí eu digo, aí está no âmbito do governo federal. O governo federal fez muito certo. Suspensão do contrato de trabalho. Você tem uma empresa que está fechada, a pessoa não pode trabalhar, como é que ela vai ganhar? Ou eu demito ela, né? E demitir no Brasil é absurdo, né? Depois você vai ter que formar essas pessoas. Então, foram soluções inteligentes. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte poderia ter usado uma série de soluções inteligentes, mais diálogo, feito parcerias, ter promovido para as empresas um site de comércio eletrônico. Então, a gente tem que realmente procurar essas alternativas de diálogo, mas eu tenho estado confiante de que Belo Horizonte, né, vai ter esse sucesso de retomada paulatina. É preciso lembrar também que o mineiro, o Belo Horizontino, foi muito colaborador. Ele sentiu essa necessidade, né, de ficar em casa sempre que possível, se a atividade econômica que ele faz permite o trabalho à distância, ele assim o faz. O uso de máscaras é fundamental. Na verdade, quando você usa máscara, você está protegendo o próximo, né? E a gente espera que o próximo também te proteja usando a máscara. E a questão do distanciamento também é importante, né? Dentro dos ambientes. Então, essa colaboração, a higiene das mãos, tudo que a gente tem falado. E é uma pena, né, que alguns países fizeram algumas coisas que a gente poderia ter feito e talvez tivesse mais sucesso, que é a questão dos testes, né? O teste no Brasil não tinha, é muito caro, e se ele fosse possível, o adequado é exatamente testar todo mundo, pessoas contaminadas isoladas, pessoas de grupo de risco, os idosos e pessoas com problemas de saúde, esses mantidos em quarentena, e o resto da população em atividade, né, contínua. Mas, infelizmente, nós estamos num país que foi destroçado por políticos, né, que malversaram aí o uso do dinheiro público. Nós estamos numa situação dramática. Hoje não estamos tendo recurso nos testes, né? E seria a coisa correta a ser feita. Rodrigo, foi falado um pouquinho sobre transporte e mobilidade urbana. Me parece que a cidade cresce sempre, primeiro o núcleo, né, o centro, e depois a cidade vai se expandindo e existe grande aglomeração, principalmente nesses locais onde tem os pontos de ônibus e locais aí de circulação desses transportes públicos. Agora, me parece que a sistemática é oposta a esta evolução da cidade. Por quê? Porque esses locais são locais de alta possibilidade de contaminação. Então, assim, é na contramão, isso que tudo ocorreu até hoje é na contramão do que a gente pretende neste momento, né? É para a gente ver como é que as coisas são dinâmicas, como é que a gente vive no mundo dinâmico, né? E agora, sobre a mobilidade urbana. Me parece que os ônibus eles estão transitando com escala reduzida. O que isso gera? Uma superlotação dentro dos ônibus, né? Porque parece que as pessoas só podem andar sentadas e as pessoas ficam um tanto de gente nos pontos de ônibus aguardando, e os ônibus, me parece que alguns estão utilizando ar-condicionado e tudo mais. Será que essa situação de utilizar transportes com escala reduzida, será que isso não vai na contramão do contágio, não? Rodrigo, vou dar o exemplo do governador Dória, não sei lá, em São Paulo, né? O Covas também, que foi o prefeito. Eles apertaram o rodízio. O que aconteceu? Em vez da pessoa ir no carro isolada, a pessoa teve que ir no transporte público. Aumentou a contaminação. Então, exatamente o que você está falando, quer dizer, a quebra de paradigma que nós estamos vivendo é incrível, né? Então, sim, o que era recomendável antes, agora não é mais recomendável. Claro, nós vivemos uma cidade onde as pessoas, eu não posso falar, olha, deixa de usar o ônibus e vai usar o carro, né? Porque a pessoa não tem um carro. A grande verdade é essa, né? Então, o que a gente tem que fazer é exatamente com muito discernimento, na verdade. O ideal seria que o número de transportes fosse mantido, né? O número de viagens fosse mantido e cada viagem transportando menos pessoas. Isso tem um custo, né? E aí temos que validar essa questão. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela subsidia, né, o transporte urbano em algumas questões. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estudar. A questão de mobilidade em Belo Horizonte é
é uma coisa assim urgente, premente. Eu acho que a pandemia nos trouxe uma solução muito bacana, econômica e produtiva para isso. Então, eu vou lutar, né, sempre para que essas questões do teletrabalho, telemedicina, elas sejam realidade daqui para frente, entendeu? Então, acho que só com essas alternativas nós vamos sim conseguir reduzir a necessidade dessa mobilidade. Outra questão importante de Belo Horizonte também é o plano diretor. O plano diretor de Belo Horizonte é totalmente equivocado. Rodrigo, o primeiro dia que eu fui escolhido candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, eu fiz questão de visitar a linha 2 do metrô. Eu chamo de linha fantasma do metrô, porque ela não existe, né? A Belo Horizonte tem um metrô que foi planejado há 40 anos, só existe uma linha. Outras cidades, como Salvador, Brasília e outras do Brasil, fizeram metrô. E Belo Horizonte nada. Então, eu vou ser um prefeito aguerrido. Não é função do prefeito fazer metrô. Mas eu vou correr como nunca atrás de recursos para pelo menos completar essa linha 2 do metrô. Essa linha ela já existe, quer dizer, ela já foi feita a terraplanagem, as obras já haviam sido iniciadas, está cheio de invasões, e eu comecei a minha visita da estação Calafate. Essa linha 2 liga a estação Calafate, existente na região do Barreiro, que é uma região bastante populosa da nossa capital. Quando eu cheguei naquela estação Calafate, eu assustei, porque do lado eu só vi casas, né? Então está errado. Se eu tenho metrô, uma estação de metrô, eu tenho que permitir o adensamento nessa região para ter prédios, né, de, sei lá, 20, 30, que seja sem andares. Por quê? Para dar qualidade de vida para a população. A pessoa que mora ali, ela vai no metrô assim se loca facilmente. Isso é óbvio, Lulante, né? Belo Horizonte fez um plano diretor que espanta. Então a população mais rica vai para os condomínios fora das cidades, né? Porque a cidade ficou intrapegável e inviável. A população mais pobre não consegue construir na cidade, morar na cidade, vai morar nas cidades vizinhas. Então, você cria uma necessidade de deslocamento absurda, né? Que não seria necessário se essa pessoa morasse próximo de onde ela trabalha, né? É sempre mais adequado, ou que ela more no local onde ela possa trabalhar, né? Ela tem uma internet boa, por isso que eu estou falando. Nós precisamos mudar, né? Esse prefeito que aí está, ele é coisa do passado. Eu quero fazer a BH do futuro. O futuro, né, é o tema da nossa live aqui, que é o pós-Covid, é um novo mundo. Um mundo digital. Essas ferramentas de teleconferência, de reuniões, telemedicina, elas já existiam, estavam disponíveis aí. Só que a gente não usava e por desconhecimento, por falta de entender da facilidade de uso, né, não faz mais sentido eu ir para São Paulo, pegar um ônibus, um carro, ir para o aeroporto, um avião, depois um carro lá, para chegar numa reunião. Se eu posso fazer essa reunião com conforto, meu lá conversar com pessoas. Então, reuniões presenciais, como a gente, né, eu já fui muito, eu tinha que atender clientes em São Paulo. Em São Paulo eu até ia, é engraçado, no início da minha empresa, é uma empresa de TI, eu ia para São Paulo para conseguir clientes, fazia uma reunião de apresentação do sistema, eu consegui inicialmente fazer 3 apresentações por dia. O trânsito já era difícil. Depois, no final, 2. No final, eu só conseguia fazer uma apresentação por dia, porque não tinha como deslocar, né? E hoje... lá é muito difícil. Com essa ferramenta que nós temos hoje, eu faço 15, 20 apresentações, porque eu consigo mostrar o sistema, né, remotamente, eu apresento as telas, consigo conversar. Então, essa inovação já estava presente há algum tempo, só que a gente não utilizava. Então, por isso que nós precisamos de novos, né, prefeitos, precisamos de novos vereadores com esse espírito aí de legislar a favor da simplificação dessas taxas, quer dizer, a cada hora aparece uma novidade, né, isso torna a Prefeitura de Belo Horizonte, e esse é o nosso objetivo, é um dos princípios do novo, nós queremos reduzir os impostos, nós queremos uma gestão eficiente, nós acreditamos que dá para fazer mais com menos, né? Se você tiver competência, seriedade, né, vontade e garra, eu acho que isso é possível. Ótimo. Eu também acho, concordo,
há uma situação que me preocupa. Eu lembro que o plano diretor eu estudei bastante e não concordei com a maioria das disposições dele. Eu achei, inclusive, um absurdo algumas situações, como se diz, né, vários pontos negativos para a cidade. E qual que é o reflexo disso? A redução da cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte, se eu não estiver enganado, é uma das que estão menos crescendo, né? Então, assim, o entorno de Belo Horizonte está crescendo muito mais. Então, Exato. tem muita gente que sai de Belo Horizonte, vai para a cidade do entorno, vai para Nova Lima, vai para Lagoa Santa e outros locais. Por quê? Porque a cidade, a nossa querida cidade em si, não nos oferece aquilo que a gente precisa de maneira plena, né? E quanto ao teletrabalho, Rodrigo, eu queria fazer uma ponderação. É um assunto interessantíssimo, estou vendo que você está sempre voltando nele, e eu acho importante fazer uma colocação. Eu acho que é uma tendência, tá? Por que eu digo isso? Antes do Covid, já existia essa situação. Às vezes a gente, por exemplo, eu sou advogado, às vezes tem que ir no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, ou então no tribunal, e eu percebo que lá tinham pessoas que faziam teletrabalho, tá? Por quê? Porque isso já existia antes, principalmente com o PJE, que é o processo judicial eletrônico. A gente consegue abrir a tela inteira do processo de qualquer máquina, da máquina de qualquer lugar que a gente tiver. Então, isso fez com que a gente conseguisse trabalhar de casa. E agora, com o Covid, eu não tenho dúvida que esses instrumentos vão se aperfeiçoar, as audiências já estão ocorrendo dentro de casa, as sessões de julgamento, as sustentações orais estão sendo feitas também pelo computador, e percebo que é um instrumento do futuro, porque a gente ganha com a qualidade de vida, né? Existem algumas restrições, né? Gostaria de até apontar a questão da audiência de instrução, isso é outro caso, né? Por quê? Como é que seria a condução da testemunha? Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu estou dizendo que, regra geral, a gente consegue atender cliente agora via web. Então isso é muito mais fácil, simplifica a nossa vida e gera impacto direto na nossa qualidade de vida, porque a gente passa menos tempo no trânsito, não é isso? Sim. Então, assim, realmente, em São Paulo, é engraçado, né? Lá é um compromisso por turno, no máximo. Você não consegue fazer 3 coisas em São Paulo. É uma de manhã, uma tarde e acabou, né? Isso, pelo menos a experiência que a gente tem. Outro assunto, Rodrigo. Escolas. Escolas. O que você acha? Quando reabrir, qual está sendo o panorama? O que você vê em relação a essas escolas aí? Da mesma forma que nós citamos antes com o teletrabalho, as escolas também vão ter uma revolução, né? Nós implementamos, quanto Prodenge, nós auxiliamos a Secretaria Estadual de Educação a implementar o sistema de teleaulas. As crianças estão em casa, né? Você tem uma ideia, Rodrigo? 75% dos alunos das escolas estaduais, ou o próprio aluno, ou os pais, têm celular. Então, nós fizemos um aplicativo, né, onde o aluno, obviamente, se ele não tiver um pai, vai ter que emprestar, para que ele possa assistir às aulas pelo esse aplicativo. Para os demais, a gente disponibilizou o ensino pela televisão, né, para a Rede Minas, ela está transmitindo aulas em determinados horários, matemática, geografia e assim por diante. Então, foi uma solução que a gente encontrou, e eu até, é engraçado que eu conversei com a Júlia, que é a nossa secretária de Educação, e falei com ela, senhora Júlia, você podia deixar os professores, né, gravando no YouTube, né, e manda para os alunos, dão um listado, né, os alunos aprendem. E depois você faria um concurso para ver quais os professores teve a melhor didática, né? E olha que bacana, Rodrigo, com essa ideia não foi implementada, tá? E eu tive essa ideia, na verdade, porque meu filho estuda numa escola, e a escola dele fez isso, né? Ela pôs o professor para gravar no YouTube, no listado, e os alunos assistiam. Mas olha que interessante. O que acontece com a escola pública? A gente tem muita crítica da qualidade do ensino, da qualidade dos professores. Com razão, né? Em Minas Gerais são 1.800.000 alunos, são muitos alunos. Quando toda profissão, você tem bons professores e outros nem tanto, né? Então, se eu consigo ter um professor, por exemplo, que ensina álgebra de forma fácil e que o aluno consiga aprender, imagina se eu pego esse professor, que ele é muito bom, e dou a mesma aula dele para 1,8 milhões de alunos. É muito melhor, entendeu? Então, eu vou aumentar a qualidade do ensino de uma forma absurda.
Então, a minha proposta para Belo Horizonte, na área de educação, eu vou falar com o governador Zema. Zema, me entrega todos os seus alunos que estão cursando ensino fundamental 1 e 2 das escolas estaduais, eu quero trazê-los para o âmbito da prefeitura. Claro que nós vamos ter que negociar questões das instalações, o custo, etc., mas eu quero trazer isso para próximo, porque educação é o que transforma países. Concordo. Educação é o que constrói uma nação forte e rica. Eu não tenho dúvida disso. Né? Coreia, Estados Unidos, Alemanha, esses grandes países aí que hoje lideram em termos de crescimento, a própria China, né? Você tem que educar as pessoas, dar chances iguais, né? As oportunidades têm que ser iguais para todos. E a partir daí é com o indivíduo. Se aquele indivíduo quer trabalhar, quer se esforçar, ele vai progredir. Se ele não quer trabalhar, quer ficar, né? Ele não vai ter sucesso. Então, eu acho que o Estado tem que estar aí para isso. Então, a educação ela é fundamental. Eu acredito que a educação do futuro é uma educação híbrida, com parte presencial e parte em casa. E vai perguntar, Rodrigo, mas se a criança fica em casa, os pais não podem trabalhar. Mas eu falo, não, vai ter o teletrabalho também. Então, isso tudo vai ter que ser combinado. Ah, Rodrigo, mas isso é muito difícil. Não é difícil, não, gente. Nós temos tecnologia. Né? Nós não temos Uber que pega o carro que está mais próximo da sua casa e te leva no outro local. Então, isso é tudo, a gente resolve com tecnologia. E para ter tecnologia, nós temos que ter infraestrutura. Quer dizer, eu dou graças a Deus que o Brasil está nessa pandemia, mas a gente tem uma rede. Foi feita a privatização lá atrás, nós temos uma rede de telefonia que funciona, né, o 3G e 4G. Agora precisamos avançar. Para ter esse futuro que eu estou falando de veículos autônomos, não vai ter mais motorista. O carro vai parar, não vai precisar mais ter garagem em casa. Eu não preciso ser proprietário de um carro mais. Então, esse é um novo mundo. É um novo mundo que chegou, e com a pandemia ele chegou assim, muito rápido, entendeu? Então, sim. Eu quero que Belo Horizonte seja uma cidade, né, digital. Nós vamos, com a ajuda de todos aí, conseguir fazer essa transformação. Maravilha. Sobre a aula, eu estou lecionando em uma faculdade, eu leciono Direito Administrativo 1 e 2. E eu adoro o contato com os alunos, né? Mas a gente teve, na verdade, essa situação do Covid, a gente teve que se adequar com o menor espaço de tempo possível, né? Então a gente assim, foi submetida como se fosse um tornado. A gente foi, essa situação nos envolveu e a gente não teve opção, a gente teve que nos adequar, né? Então, o que eu percebo? Hoje a gente utiliza uma plataforma pela internet, ok, a plataforma é ótima. O meu maior problema foi a questão da avaliação dos alunos, porque a gente não consegue ter certeza se o aluno está ou não com alguém, né, fazendo a prova com ele. Né? A prova com consulta, Rodrigo. Pois é, ou essa seria a solução. Né? Foi meu único problema. Eu percebi que as notas foram muito boas. Tá certo que os alunos são bons, né? Mas eu percebi que as notas elas foram excelentes. Então, assim, tá aí, né? Tá tudo muito novo. Então, eu acho que é a questão de adaptação, e nós vamos chegar lá. O que eu acho que é essencial, que foi muito bem dito por você, Rodrigo, é a questão do ensino, que é o pilar. Eu acho que o ensino é o pilar para tudo. Você tem que ter a educação. Né? Você tem que utilizar os bancos, os bancos acadêmicos para maturar, né, e conseguir desenvolver depois. Né? E essa questão, por exemplo, da escola integral, entendeu? Eu sou a favor, mas é importante, por exemplo, tem mães que não têm onde deixar o filho, tem um trabalho. Então, essa questão ela é importante também. Mas eu estou imaginando um futuro onde nós vamos ter parte das aulas presenciais, parte das aulas em casa, e ou até, por exemplo, o turno e o contraturno, talvez com atividades esportivas. Tanto é que uma das nossas propostas e ideias, né, está no nosso site, vou aproveitar para fazer a propaganda aqui, www.rodrigopaiva.com.br. A minha proposta é reduzir o número de secretarias de 16 para 10. E uma das secretarias seria Educação e Esporte, porque eu acho que esporte tem tudo a ver com a educação. Então, você tem aula de disciplinas na parte da manhã, na parte da tarde você tem esporte, seja ele um vôlei, um futebol.
Porque o futebol, por exemplo, os esportes, tem a questão da disciplina. A disciplina é importantíssima, né? E tira esses jovens de outras atividades aí, das drogas, e etc., né? Porque eles falam geração nem escola, nem esporte. Então, eles são, né, atraídos pelo tráfico. Então, a gente tem que combater isso. Acho que eu acredito muito numa escola que envolva a parte esportiva, entendeu? Você vê o sucesso dos Estados Unidos, por exemplo, é o sucesso. As Olimpíadas eles ganham todas, porque você fica, né, Estados Unidos e Rússia, e depois você vê os outros países todos. A gente não consegue chegar lá, porque não tem essa cultura de valorização do esporte, porque tem pessoas com dons para tudo, né, Rodrigo? Tem pessoas que gostam de estudar matemática, outros gostam da área social e outras gostam do esporte. E todas têm o seu mérito, né? Esse tema é interessantíssimo, é delicado e interessante. Por quê? Principalmente nos aglomerados, né? Disponibiliza essas escolas públicas, municipais, estaduais, essas pessoas frequentam as escolas, depois elas ficam ali sem ter o que fazer. Então, a partir do momento que há essa possibilidade da pessoa escolher, né, por fazer ali, por praticar esporte, né, seja aula, futebol, basquete, luta, a partir dali você oferece para essa pessoa uma alternativa. Aí ela sai, né, ela não entra no tráfico e outras situações, né, e já chega em casa, primeiro pela manhã estudadas, da tarde fazem o esporte. Então já chegam cansadas em casa, né, e nutridas de preferência. Então, assim, elas vão dormir, dia seguinte é a mesma coisa. A partir dali a gente consegue uma evolução, sem sombra de dúvida, em termos de produtividade, né? Vocês estão vendo aqui as perguntas aqui, o pessoal falou, mãe solteira. Claro, gente, tudo tem as suas exceções. Tem pessoas que, realmente, se eu faço um trabalho fora, que eu preciso deixar a minha criança numa creche, isso tudo vai continuar, entendeu? Mas o que eu estou falando é o seguinte, se eu tenho uma família onde o pai ou a mãe tem a oportunidade de ter o teletrabalho, né? E a criança possa ficar, quando essa pessoa estiver em casa, essa criança pode ficar ao mesmo tempo, isso não é difícil de fazer, gente. Nós temos sistemas que resolvem essas situações. Então, a gente tem que flexibilizar o ensino seminário e até para promover o convívio das crianças com a família, né? Porque a gente vive num mundo tão atribulado que os pais trabalhando o tempo todo, deslocando 1 ou 2 horas para o trabalho, não tem tempo de ver a criança, tem uma babá ou avó que vai pegar a criança e trazer para casa, aí essa criança em casa já está dormindo. Então, se eu puder permitir, né, que o pai ou a mãe convivam mais com o seu filho, né, combinando esses horários, né, de quando a criança tiver a teleaula, o pai estiver em teletrabalho, isso vai ser muito bacana, entendeu? E também nós vamos preservar a liberdade, gente. Pode ser que alguém não queira isso. Então, se ele não quer isso, a gente vai ter as alternativas. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o mundo hoje, a possibilidade que a gente tem de entender, olha, eu tenho uma região ali onde eu tenho 50 pessoas que têm a possibilidade de teletrabalho, e eu tenho as 50 crianças, eu posso não ter aulas com elas presenciais na quinta e sexta-feira. Então, eu vou economizar transporte, eu vou economizar tempo de deslocamento, eu vou alimentar o convívio, entendeu? Então, tudo tem que ser... os liberais, né, que somos nós, a gente cria alternativas inovadoras, né, que possam fazer essa transformação. E a gente tem que apostar nesse novo mundo, né? Sim. Porque esse novo mundo chegou assim de forma muito vigorosa. Rodrigo, uma outra pergunta aqui, está falando de atividade física, eu comprei uma bicicleta, de infância eu pedalava e tudo, depois parei, e agora eu comprei de novo. E veio uma pergunta, e as ciclovias? Eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente percebe que o cidadão do Belo Horizontino não se preocupa com o ciclista, né? E realmente dá medo pegar uma bicicleta e colocar, transitar em alguns lugares, seja pela violência, né, medo da bicicleta ser furtada, roubada, né, no caso, ou então de ser atropelado, dependendo da situação.
Qual que é a sua opinião em relação às ciclovias? Elas deveriam ser mais estimuladas ou não? Essa questão, acho que para Belo Horizonte, é uma questão muito polêmica, Rodrigo. Porque, eu vou te dar um exemplo. Eu quando mais jovem, né? Meus pais moravam no Luxemburgo, eu tinha um tio meu que morava nas Magabeiras. Eu ia de Calói 10 do Luxemburgo até lá, né? Hoje em dia isso é uma loucura. Eu vou ser atropelado no meio caminho, eu vou morrer. Exatamente. Entendeu? Belo Horizonte é uma cidade muito acidentada, né? Sim. Então, não é uma cidade propícia para ciclistas, com raras exceções. Eu vejo aqui na Olegário Maciel, tem uma ciclovia que foi construída, que ela liga nada a lugar nenhum, e eu nunca vi uma bicicleta andando por ali. Então, houve um prefeito aqui que fez tantos quilômetros de ciclovia, 10 quilômetros, virou moda, moda, são as modas, né? Que acontece no Brasil e no mundo. Tem que ter, quanto mais ciclovia, melhor a minha qualidade de vida na cidade. Isso não é verdade. Uma cidade como Belo Horizonte, ela não tem, com raras exceções, né, a ciclovia não faz sentido. Então, em algumas regiões, pode ser que faça, e aí, na verdade, eu teria que fazer a ligação dos modais. Né? Eu tenho uma ciclovia que liga algum lugar a alguma coisa, depois dali eu pego o metrô, mas eu tenho que ter um lugar para guardar a bicicleta, então vou roubar a bicicleta, não adianta nada. Sim. Entendeu? Sim. Então, não adianta criar uma ciclovia que não funciona, que não liga nada a lugar nenhum, e que não tem integração modal. Então, eu sou a favor muito... Aí usar a tecnologia sim. Por exemplo, eu tenho um metrô que é rápido, né? Sim. Então, por exemplo, eu trabalho na cidade extrativa. A sede da Prodenge, né, é na cidade extrativa. É longe para lá. Um dia eu normalmente vou com o meu próprio carro, que eu demiti o motorista e o carro que eu tinha direito. Parabéns. Parabéns. Muito bem. As mordomias, né? Mas um dia meu carro acabou a bateria, eu vim de metrô. E aí vim de metrô, peguei um ônibus da cidade extrativa Vilarim, que é um absurdo, né? Quando construí aquela cidade extrativa, eles se preocuparam em roubar, né? Tirar o dinheiro e fazer obras superfaturadas. Infelizmente. O metrô, que era uma linha só, deveria estar lá. Quer dizer, construir um prédio daquele com 20 mil trabalhadores e não pensar numa estação subterrânea, onde poderia dar conforto a todos, isso eles não pensaram. Bom, depois do metrô, eu desci na estação próxima da Contorno e peguei um Uber. Cheguei em casa. Então, essa integração metrô, ônibus, Uber ou micro-ônibus, até que já teve algumas linhas, não são rentáveis. Então, a prefeitura subsidia. Será que esse subsídio é necessário? Quem sabe se a gente permitir que haja esses encontros modais, né? Seja de bicicleta com Uber, o que for, entendeu? Mas, então, isso são soluções que podem ser construídas por um governo que seja inteligente, que aposte em tecnologia e inovação. Hoje, em Belo Horizonte, eu tenho visto críticas, até aquela questão dos horários dos ônibus, eles não conseguem acertar, né, que horas o ônibus chega, então você fica lá esperando o ônibus, já passou. Quer dizer, isso aqui são coisas que a tecnologia te resolve. Põe um IoT, né, um sensor que mostra a posição do ônibus. Então, acho que a gente tem que investir em tecnologia para melhorar a qualidade de vida do cidadão de Belo Horizonte. Rodrigo, maravilha. Infelizmente, apareceu aqui o cronômetro aqui do meu Instagram aqui. Falta só 1 minuto para a gente falar. Tem outros assuntos aqui que a gente poderia falar sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos, mas enfim, só para fazer o fechamento aqui. A pergunta, o que esperar da cidade pós-Covid? O que esperar das pessoas? Deixa eu só fazer uma ponderação. Eu acho que dias melhores virão. E acho que a gente deve utilizar isso para amar o próximo, amar o próximo, fazer o bem, né? E torcer para que coisas melhores venham, né? Essa é a minha opinião, porque eu acho que nós estamos passando por um momento de transação. Então, assim, agora a pergunta só para fechar a nossa live aí. Tá, nós vamos fazer uma grande festa para comemorar essa nossa vitória no pós-Covid, Rodrigo. Né? Eu acredito muito nas pessoas, nos indivíduos. Então, nós vamos celebrar a vida, vamos comemorar que nós conseguimos 10 segundos. Isso. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso